Paz, meus irmãos, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar uma mensagem e que ela possa falar aos nossos corações. Amém? Eu vim falar do plano e do propósito de Deus para cada um de nós. E a passagem que eu vou ler fala da rainha Esther, né? Que se consagrou a rainha, né? Depois de ter vindo de uma situação não tão favorável, né? Onde sem mãe e sem pai foi criada pelo seu tio ou pelo seu sobrinho. Algumas versões falam dessa maneira, mas que tinha sobre sua vida um determinado propósito, tinha sobre sua vida um determinado plano divino. Amém? Eu vou estar lendo uma parte aqui, mas eu acredito que todos conhecem, né, sobre a história de Esther, e espero que possa falar aos nossos corações, amém? Está lá no capítulo 4 de Esther, versículo 16, que diz assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susa e jejuai por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei eu venha morrer, que eu morra. Amém, meus amados? A Esther aqui estava lutando por a liberdade do seu povo, pela vida, na verdade, do seu povo. Só que ela teve uma preparação para que isso ocorresse. Havia um costume naquela época que para se tornar rei, a pessoa tivesse as mulheres tivessem um treinamento de 12 meses. E elas tinham esse treinamento, e o treinamento era pessoal, era feito com cada uma das mulheres. E Esther teve esse treinamento, e foi um treinamento individual, teve um treinamento pessoal. Mas o plano e o propósito de Deus, ainda que seja um treinamento pessoal, existe um propósito a se cumprir, que é exatamente para gerar situações não apenas para si próprio, mas para uma nação, para um determinado povo, para determinadas pessoas. E assim foi na vida de Noé, né? Ele teve um propósito pessoal, mas que determinava a salvação da sua família. Assim também foi na vida de Jonas, que teve também um propósito pessoal, mas que determinava a salvação de uma nação, de Nínive. E assim foi também na vida de Moisés, né? Que teve um propósito pessoal, mas que traria a salvação de Israel naquela época. E muitas das vezes Deus vai nos treinar sozinho. Deus vai nos passar por situações sozinhos, mas para que gere a bênção para as pessoas em nossa volta, para que gere uma bênção para a nossa família, como foi na vida de Noé. E dessa maneira também Esther foi chamada para ser rainha. Mas o chamado de Esther não só apenas trouxe para ela um reinado, como também trouxe a ela a salvação de uma geração, a geração da sua família, dos seus pais. E sabe, meus amados, para que isso acontecesse, Esther teve que ter coragem, assim como Noé, assim como Moisés, assim como Jonas, que mesmo correndo teve que se arrepender e se posicionar como alguém que Deus nos chama. E naquela época havia um costume
que nenhuma pessoa poderia entrar na presença do rei sem os devidos cuidados, sem a devida autorização, porque essa pessoa morreria se caso o rei não estendesse o cetro sobre essa pessoa. Mas Esther, depois de ter jejuado, depois de ter se consagrado, depois de ter se preparado, ela teve a coragem e entrou na presença do rei. E ela obteve o êxito daquilo que ela foi fazer, porque houve uma preparação, houve uma separação. E todas as vezes que a gente se separa diante de Deus, Deus nos dá a vitória diante da situação. Então, meus amados, que nessa tarde o Senhor possa colocar coragem em nossos corações, que o Senhor possa colocar ousadia em nossas vidas, porque da mesma maneira que todos essas personagens da Bíblia conseguiram o êxito, eu quero te falar daquele que é o maior entre todos nós, que também teve um propósito em sua vida, Jesus Cristo. E Jesus não apenas teve um propósito pessoal em sua vida, como também teve um propósito de salvação para todos nós hoje em nossas vidas. E saiba, meus amados, que quando Deus nos chama para um propósito, Ele é fiel e justo para cumprir. Então que nessa tarde o Senhor possa estar nos encorajando para nos dar a força e a coragem necessária para cumprir o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem Isabela? Tem Isabela? Tem história pra